Após a construção da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, no final da década de 1970, uma grande dúvida pairava sobre o povoado de mesmo nome. O que será feito da cidade? A CESP, o governo do estado de São Paulo e os moradores não tinham a resposta. Na década de 1980, após diversas tentativas frustradas para resolver o problema, surgem os heróis aguerridos que seriam conhecidos como os emancipadores. Ilha Solteira, um sonho, uma história. No final da década de 1980, sob o governo do PMDB no estado de São Paulo, inicia-se o jogo político que definiria o futuro do distrito de Bela Floresta, Ilha Solteira. Os depoimentos a seguir relatam os fatos que levaram à emancipação de Ilha Solteira, narrados por quem realmente fez história. O processo ele começa quando o PMDB racha e na eleição, quem teve sucesso, que era a ala do Edinho, foi até o Edinho vai até o governador e pede a nomeação do Konon. Então, quando o Cidinho chegou e falou sobre a emancipação de Ilha Solteira, eu falei para ele: Cidinho, você tem todo o apoio da associação comercial. Inclusive, é um trabalho de conscientização entre os comerciantes, e a gente vai ter que fazer isso aí, para poder ajudar e impulsionar a emancipação. O Konon, se ele assumisse, Ilha Solteira não emanciparia. Ficaria muito difícil a emancipação. O governador indica para administrar Ilha Solteira um elemento de Pereira Barreto. Então o governador não queria. Ele não estava sintonizado com a causa. E o Konon encontrou uma certa resistência lá, né? Entendeu? E na conversa com o governador falou para mim: você vai deixar colocar uma pessoa de Pereira se você está lá? Porque ele queria que eu assumisse. Eu assumi mesmo mais por causa dele. O Yunes, que também havia sido candidato, veja bem, mais um fato, né? Havia sido candidato a deputado pelo PMDB. A princípio, o Edinho também não tem a visão de emancipação. Posteriormente, quando se procura, quando se questiona a indicação do elemento e ele não é vitorioso, e esse processo se inicia, se procura, e nós não poderíamos deixar de procurar o Edinho, porque ele era do PMDB, líder na região, vice-presidente da Assembleia Legislativa, e não podia ficar fora. Daí, como eu era ligado ao deputado Edinho Araújo, para não haver um conflito, porque o Yunes era pretenso candidato a deputado, e como eu era funcionário da CESP, eu trouxe todos os subsídios para a comissão, para o pessoal que estava se organizando, e eu não quis participar diretamente para não haver um choque político na época, né? Não, eu me lembro muito bem dessas figuras todas, de todos esses atores desse processo, e o quanto era fundamental o administrador da Ilha Solteira no sentido de ser favorável à emancipação. Houve muita luta e toda vez, eu me lembro que a CESP, toda vez que íamos à presidência da CESP e as diretorias que estavam frequentemente presentes ali, eles tinham uma preocupação imensa, né, com essa questão. Mas essa história aí de que Konon ele era favorável ao Konon, eu não acredito. Porque ele sabe que seria burrice o Konon entrar, ele ia começar a atrapalhar a emancipação. Não acredito. E depois, os deputados estaduais também não vão contra, mesmo sendo do mesmo partido, contra a palavra do governador. Mas aí o Quércia, né, bancou a substituição do Telésforo pelo Yunes, pelo serviço prestado, como candidato, aquela coisa toda, né? Quando o Yunes aparece, e numa reunião que nós tivemos num clube da cidade, com todos os segmentos da comunidade, inclusive com o PMDB, onde o representante do PMDB, ele questionou por que se fazia aquele movimento contra o PMDB. E foi colocado que o movimento não era contra o PMDB, que o cargo seria do PMDB, do administrador de Ilha Solteira, mas um cidadão PMDBista de Ilha Solteira. Nesse período, surgiu-se umas reuniões numa das salas da administração.
E nós levamos até a CESP, naquele momento, que se trabalhava pela emancipação de Ilha Solteira. Existia uma comissão provisória, ia ter uma eleição naquela semana, mesmo que a gente estava em São Paulo, a gente estava em São Paulo numa segunda-feira, a eleição foi na quarta, onde teve uma grande eleição na Casa da Cultura, da comissão que foi a definitiva que trabalhou pelo processo de emancipação. E nós montamos essa reunião na Casa da Cultura, foi na Casa da Cultura, e fizemos convocação da população, por cartazes, por folhetos, por todo tipo de material que a gente podia fazer. As discussões de emancipação não eram assim discussões permanentes, era num encontro na padaria, num encontro no barzinho, num encontro no clube que se tornava essas discussões e às vezes aí o grupo se reunia lá para tomar algumas decisões, formalizar algumas diretrizes. Então não foi uma discussão generalizada, ampla na cidade. Quando isso aconteceu na cidade, aconteceu com os folhetinhos, com aqueles entregando em portões e coisas dessa natureza, e vote sim, vamos emancipar, por que é importante, foi assim. Foi interessante isso, né, que o pessoal começou a trabalhar antes, mas efetivamente mesmo eu acredito que começou a partir dessa eleição direta com a comunidade. Então acho que as pessoas que estavam à frente perceberam que já era interessante envolver toda a comunidade no processo. Aí chamou uma eleição direta na Casa da Cultura. Então o pessoal que compareceu escolheu o professor Antônio Odaque Mendes para dirigir a eleição, para dirigir o processo de criação da Comissão de Emancipação e eleição dos seus membros. No momento em que eu fui convocado para coordenar a primeira Assembleia da Emancipação, no Cine Ilha. E eu fui lá, aquilo lá estava lotado, estava pelas tampas, uma participação popular enorme. Ela foi feita no dia 7 de maio de 1987. Lotou a Casa da Cultura, lotou, encheu a Casa da Cultura. A população realmente atendeu ao chamado da pré-comissão de emancipação de Ilha Solteira. E o mesmo grupo que estava ali foi o grupo que estava posteriormente na principal. Uma cumplicidade muito grande com a Comissão de Emancipação, porque diziam para a gente, inclusive, que sem emancipação não haveria futuro para o município. Tinha pessoas filiadas em vários partidos, né, com ideologias completamente diferentes. Pessoas assim que até se trombavam, né, na cidade, eram adversários políticos, inclusive. Mas aí que eu acho que foi o grande mérito da Comissão de Emancipação. Se uniu todo mundo, né? E aí o objetivo número 1 era Ilha Solteira. Essa comissão deu certo pelo seguinte: os partidos da cidade, eles participavam, que era o PT, o PMDB, o PDS. E quando nós íamos viajar a Brasília ou íamos a São Paulo na Assembleia, o pessoal ia, era um partido, o partido era Ilha Solteira. A última eleição do prefeito de Pereira Barreto, antes da emancipação de Ilha Solteira, ficou bem evidenciado que a comunidade ilhense estava fortemente unida nos interesses da sociedade local, enquanto que esse mesmo sentimento não se verificava na comunidade de Pereira Barreto. Prova disso que o prefeito eleito foi o prefeito que condensou, né, todos os votos em Ilha Solteira. Todo membro da Comissão de Emancipação de Ilha Solteira teria que estar disposto a fazer tudo pela emancipação. Viajar, distribuir panfleto, falar bem do trabalho, convencer aqueles que estavam reticentes. É um trabalho realmente dentro da comunidade e fora dela. Bom, na época foi feito um trabalho de conscientização, né? Porque tinha muita gente, mesmo os comerciantes, que eram contra a emancipação. Então o nosso trabalho foi conscientizar os comerciantes, os associados, os benefícios da emancipação de Ilha Solteira. O pessoal da comissão de emancipação, as pessoas que começaram com essa ideia, eles sempre tiveram certeza que ia dar certo, né? Eram pessoas lutadoras ali que tinham a visão de que a cidade poderia ter um futuro, né, promissor, e que a hora era aquela, né? Apesar de que a situação da cidade
junto com a CESP, com a grande empresa mãe, né, de construir isso aqui, era muito cômoda para a população, era cômodo para os próprios comerciantes, que era tudo tutelado pela CESP, né? Então existia esse medo também da população. Será que vai ser melhor, vai ser pior, né? Nós dependíamos integralmente da CESP, né? Éramos totalmente dependentes da CESP, em todos os sentidos, né? E o que acontecia é que, por mais bem intencionado que a CESP tinha, a ideia que nos passava é de que nós éramos um encalhe ou um problema que precisava ser resolvido. A administração era obrigação da CESP cuidar de todo o aparato aqui. Então, desde a segurança, desde a educação, desde a saúde e do saneamento básico, quem cuidava era a CESP, através da Administração Especial de Ilha Solteira. Então, essa gestão fazia prover para a cidade todas as necessidades, desde as mais básicas até outras necessidades que se tinham. Então, a CESP ela não deixava faltar nada. A CESP tinha um núcleo lá que era quase uma prefeitura. Aliás, eu diria que era uma prefeitura até maior do que de muitas cidades da região. Aquele escritório de Ilha Solteira, chamado escritório de Ilha Solteira. A CESP tinha uma despesa, e a despesa que a CESP tinha lá com Ilha Solteira? Ilha Solteira, a CESP tinha, a nível de empreiteiras, disso, daquilo, era 3 milhões de dólares mês. Ocorre que a cidade ela foi criada com um acampamento, que ela ia abrigar os trabalhadores aqui. Terminando as obras, obviamente a ideia que se tinha era para implodir. Tinha uma preocupação muito grande, porque o governo do estado, ele teve uma determinada época que se pretendeu transformar isso aqui num presídio agrícola, ou então esvaziar, passar a máquina e voltar a ser um pasto, né? Olha, quando ela foi constituída ali, pelo tamanho, eu acho que seria até um pecado, né? Você passar um trator e falar assim, olha, as casas agora não existem mais, né? Por toda a polêmica que existia, qual seria o destino de Ilha Solteira, né? Como eu citei antes, presídio, vai acabar, vai passar uma máquina, o que vai acontecer? O Paulo Egídio resolveu colocar uma universidade, né, em Ilha Solteira. E criou-se aqui o primeiro campus da Unesp, né? Foi aqui que foi fundada a Unesp. Ao se trazer a universidade para cá, um dos pontos fundamentais que se buscava era fazer com que a cidade de Ilha Solteira, que tinha um potencial muito grande, ela não desaparecesse como ocorreu em outros locais. Porque talvez se a Unesp não viesse, a CESP completaria o ciclo dela e Ilha Solteira ficaria ligado a Pereira Barreto continuamente. Tínhamos que resolver o problema de uma maneira em que quem morasse aqui, ele teria que continuar lutando por aquilo que era dele, né? E vale lembrar que a CESP contribuiu muito, né? Quando ela vendeu as casas, os valores das casas eram bem acessíveis para quem quis ficar. E Ilha Solteira era uma cidade que o povo queria a fixação dela. Quando nós brigamos para que a CESP vendesse as casas, a CESP começou a vender as casas porque nós tínhamos um grupo de língua preta lá que começamos a encrencar com a empresa para vender as casas. Porque aí, se ela vendesse as casas, ela teria a responsabilidade de fixar a Ilha Solteira definitiva. Foi feita uma proposta oficial do governo do estado e da CESP para criar em Ilha Solteira, ou transformar Ilha Solteira em uma subprefeitura de Pereira Barreto. A finalidade dela era desvincular, e no fim, ó, Pereira Barreto, é seu, a ilha é sua. A CESP vinha, ao longo, se você acompanhar a vida de Ilha Solteira, historicamente, ela demonstra que a CESP, inicialmente, ela deixou a educação, que era uma educação de qualidade. Ela passou isso para a Secretaria da Educação. Posteriormente, ela deixou a segurança. Depois, ela deixou o lazer. Quando nós fomos para formar a comissão de emancipação, e recebi um convite de 2 pessoas que trabalhavam para a desvinculação do hospital, também da CESP de Ilha Solteira, e faltava o quê? Faltava a administração pública. E ela ia encontrar uma solução. E a solução mais fácil
era entregar para quem é de competência administrar uma cidade, que é o município. E ela, consequentemente, ela poderia teria um fator político, né? A população poderia não concordar, mas a tendência é ela desvincular também da administração pública. Então ela vinha já se desvinculando de Ilha Solteira. Eu acho que os professores foram, a educação foi a primeira vítima dessa desmobilização da CESP, porque em 77, nós que eu digo da educação de primeiro e segundo grau, vamos dizer, no geral, nós perdemos 46 salas de aula que foram passadas para a Unesp. As pessoas mais antigas, que vieram aqui desde o começo, os antigos funcionários da CESP, eles viam a segurança na empresa, né? Então eles sentiam assim, a empresa cuida da cidade e a empresa garante empregos. Só que no momento já não garantia mais. Mas mesmo assim as pessoas ainda não tinham se conscientizado disso. Então foi preciso aí fazer esse trabalho de conscientização, né, para mostrando aí todas as vantagens que tinha na autonomia da cidade. Porque enquanto aí dependentes de Pereira Barreto, é claro que nós estaríamos sempre em segundo plano. E a CESP também tinha interesse em deixar essa administração, porque a CESP investiu um recurso dela, provavelmente grande, para cuidar dessa cidade. Mas as pessoas não estavam ainda bem claro de que a CESP ia abandonar isso aqui. O negócio dela era tocar a usina, né, eletricidade, transmissão naquela época, né, a usina, e a cidade teria que ter um rumo. A população, no geral, tinha uma certa dificuldade de entender o que seria esse processo de emancipação, né? Tanto é que eu percebo que, no princípio, havia algumas pessoas que eram contrárias ao processo de emancipação, até porque entendiam que a permanência da CESP lhe traria uma condição melhor de vida, mas não conseguiam entender que aquela era um processo inevitável, né? Então, eu acho que a comissão teve essa importância no sentido de começar a estimular a população de Ilha Solteira para ver que esse processo seria inevitável e que seria importante para isso. Aqui nós temos o direito de dizer que temos uma cidade que oferece eu acho que para mim oferece todo o conforto. E fez esse movimento para a emancipação de Ilha Solteira, baseado justamente nisso, em tudo aquilo que nós acreditávamos. Nós acreditamos até hoje, mas acreditávamos naquela época muito mais que a gente conseguiria fazer. E a CESP também havia o interesse da emancipação de Ilha Solteira. A CESP bancava nossas viagens a São Paulo, a Brasília, para tratar do assunto da emancipação de Ilha Solteira. Toda semana, tem semana que chegava aqui, a tardinha de sábado já tinha notícia que segunda-feira ia entrar a emenda, domingo já saía outra vez para Brasília. E ficamos desse jeito, viajando quase 52 viagens para Brasília. Começou quando o pessoal começou a viajar para São Paulo, verificando que existiam as leis que atrapalhavam, não deixavam emancipar. Para que a emancipação acontecesse, foi necessário esse trabalho com os deputados federais na Constituição de 88. A gente esperava 8 horas da manhã na porta do garagem, os deputados chegaram para pegar pro colarinho e mostrando por que a cidade precisava emancipar para mudar a lei. Esse foi um trabalho de gabinete por gabinete, deputado por deputado, senadores. Esse foi um trabalho que nós marcamos muito. Primeira coisa foi a Constituinte, tirar da Constituinte que era preso para ninguém conseguir emancipar do jeito que era, né? Então nós tínhamos que começar a trabalhar em Brasília porque já estavam instalando a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte. Então nós não podíamos ficar correndo atrás de uma coisa, sendo que a outra estava andando também. Então nós começamos a viajar para São Paulo e para Brasília, para São Paulo e para Brasília, para São Paulo e para Brasília. A lei que estava na lei federal não podia emancipar nenhum município, nenhum distrito. Então foi isso que fomos trabalhar em cima dessa lei para ver se mudava e nós conseguimos.
Eu falo nós porque Ilha Solteira encabeçamos, tá certo que fazia parte do conjunto com outros distritos, mas Ilha Solteira que pegou a frente e conseguimos. Porque era muito difícil, São Paulo ficou mais de 30 anos sem emancipar um distrito. Tinha na Constituição Federal, tinha um dispositivo que dizia o seguinte: para um distrito se emancipar, precisa ter 5 milésimos da arrecadação do Estado. Agora, você imagina o Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação. Se eu não me engano, na época, nem Araçatuba, que já era município, tinha esses 5 milésimos de arrecadação. Então, o que aconteceu? Com essa lei federal, ninguém se emancipava mais no Estado de São Paulo. Mas nós tínhamos que, primeiro, entrar com o pedido na Assembleia Legislativa em São Paulo da emancipação do distrito de Bela Floresta e Ilha Solteira. E então trouxe o meu querido e eterno prefeito de São Caetano, Luiz Olinto Tortorello, naquela época então deputado estadual, trouxemos ele para a Ilha Solteira, foram feitas diversas reuniões, principalmente na associação comercial. Esta deu um impulso muito grande e coordenou-se o serviço, e este deputado apresentou na Assembleia com todo carinho aí o projeto de emancipação da cidade. O Luiz Olinto Tortorello é um deputado estadual, deputado pelo PTB, ele vem, montamos o processo, ele vai para São Paulo, e na ida dele a gente solicita que ele deixe que o Edinho subscreva junto com ele o pedido de emancipação, tentamos já se aproximar do Edinho. E tivemos que procurar no Palácio dos Bandeirantes o apoio do governo, porque sem o apoio do governo do Estado, os seus líderes na Assembleia não iam fazer nada. Se eu não me engano, mais de 30 municípios que pleiteavam a emancipação. E Ilha Solteira praticamente dirigiu esse processo. Foi uma das principais cidades, né? A comissão se destacou e foi uma das principais cidades que carregou todo esse processo. Né? Fizemos parte da Frente Distrital Paulista, né? E aí começamos a colher assinaturas para entrar com uma emenda constitucional. Colhemos quase 9.000 assinaturas, integralizamos com as outras assinaturas do Estado de São Paulo e, consequentemente, teve a participação de outros estados do Brasil que trabalharam em cima da aprovação dessa emenda, que era para remeter para o Estado, através de uma lei complementar estadual, a criação de municípios. Foi o artigo 18 da Constituição Federal, parágrafo 4º, foi o que ficou. Quem defendeu essa emenda no plenário da Constituinte foi Wilson Mário Roseiro Coutinho, que era o presidente da Frente Distrital. Na Frente Distrital, o presidente era o Coutinho. Para viajar, você vê, a frente não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Se não é Ilha Solteira, no caso, até o presidente da frente viajava às custas da Comissão de Emancipação de Ilha Solteira. Quer dizer, que nós que sustentamos tudo. Se aprova a Constituição em 88 e nós conseguimos com que o relator, Antônio Carlos Falsetti, o Tonka Falsetti, fosse Ilha Solteira, dar o parecer dele, que ele era o relator dentro da Comissão de Assuntos Municipais do processo de emancipação de Ilha Solteira. Ele vai e provoca um ato político, quando ele dá favorável para que Ilha Solteira se emancipe. O Tonka Falsetti, que foi o deputado que apresentou o projeto mudando as diretrizes, né, do Estado para que acontecesse a emancipação. Foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. Na Comissão de Assuntos Municipais, a gente tinha que trabalhar bem ali, porque ela é que ia realmente manter. Então passamos pelo deputado Expedito Machado, depois passamos pelo deputado Tadashi Kuriki, o Lelé com o Daniel e nós, muitas vezes em São Paulo, no gabinete dele, fomos jantar juntos várias vezes, né, Lelé? E também, por fim, o deputado Tonka Falsetti, da Comissão de Assuntos Municipais. Tonka viajou para a Ilha Solteira, no avião da CESP, sobrevoou, adorou a Ilha Solteira. O Tonka vem, dá o parecer favorável, se cria esse fato político na Assembleia, mas aí volta e o processo vai ser arquivado. E através do Expedito Soares nós conseguimos retirar esse pedir vista do processo. Eles usaram de vários argumentos, até influir na Constituição, eles influíram. Eles trabalharam muito bem,
coisa que nós não sabíamos que eles estavam fazendo. Foi quando a gente esperava sair o projeto da Constituição e imprimir um primeiro modelo, né? A gente tinha certeza que está tudo a nosso favor. Está tudo certinho lá, passar para o Estado, para lá. Né? O que saiu? Tinha que passar pela Câmara dos Vereadores, pela aprovação da Câmara dos Vereadores. Bom, é inviável. O pessoal foi para Brasília, encontrou-se com o Bernardo Cabral, que era o relator, aproximadamente umas 10 horas, ele disse, entra, daqui a pouco eu estou retornando. Ele retornou às 5 horas da tarde, o pessoal não almoçou para não sair dali, e quando se sentaram, o Bernardo Cabral, que era o relator, disse o seguinte, o que vocês querem? É isso que vocês querem? Eu vou apagar. E realmente apagou. Então o processo constituinte ele te dá mais facilidade para você atingir os objetivos. Então nós começamos a procurar os juristas constitucionais. E aí nós começamos a batalhar, fazendo um leilão de gado, para arrecadar fundos, para viagens, para as despesas, onde nós tivemos parecer do Celso Bastos, um grande jurista, onde nós conhecemos o doutor Adilson Dallari, que ele era sócio do hoje vice-presidente da República, o Michel Temer, onde deixou o escritório dele à disposição da gente. A cidade apoiou em conteste, porque eles precisavam de recursos para poderem viajar para Brasília, fazer lobby junto aos políticos para apoiar a causa. E em função disso daí foi feito rifas de carro, foi feito contribuições, e a população sempre esteve presente respondendo a essas chamadas. Arrecadando gado, animais e outros para fazer um leilão. E nós realizamos esse leilão, foi daí que partiu. E eu já estava dentro da comissão, por isso eu fui indicado pela loja para fazer parte do grupo. E fizemos um grande leilão, e aí fomos em São Paulo e contratamos esses juristas. Mas aí veio a luta para São Paulo. Agora nós precisamos criar uma lei em São Paulo. E os processos que estavam aguardando uma posição da Comissão de Constituição e Justiça, nós revertemos a Comissão de Justiça com os 9 votos que eles tinham, nós conseguimos os titulares e os suplentes, estavam todos preparados para votar a favor que os processos deveriam continuar a tramitar. Aqui na Assembleia em São Paulo já era mais próximo, era a nossa casa, né? Nós somos paulistas, então estamos dentro de casa na Assembleia. Então a gente tinha que fazer o quê? Ganhar o maior número possível de deputados, que aí todos eles passavam a falar de nós, falar de Ilha Solteira, falar da Frente Distrital, falar da emancipação, e com isso os renitentes acabavam mudando de lado. Olha, nós só tínhamos um deputado lá que nos ajudava. Os outros falavam que nos ajudava e estavam ajudando a ilha. Nesse mesmo dia, nós fomos em cima do presidente da Comissão de Assuntos Municipais, que tínhamos conseguido com que a Comissão de Justiça aprovasse a tramitação dos processos e que ele marcasse. Ele relutou, e nós fizemos uma pressãozinha e ele concordou em marcar para a sessão do outro dia, que era uma terça-feira, a aprovação do processo de Ilha Solteira, que o próximo passo, aprovando, era ir para o tribunal marcar o plebiscito. É um grande avanço. Quem emancipava era o Estado de São Paulo, era o governo, aprovada na Assembleia Legislativa, e o governador sancionava. E estava tudo preparado lá e nós não sabíamos. E nesse momento, Pereira Barreto se unia com o CEPAM para discutir a emancipação de Ilha Solteira. E nós, em São Paulo, fazendo o processo avançar. Eu tinha um irmão, um irmão, mas ele era assessor de um deputado em São Paulo, e eu me comuniquei com ele, pedi para ele verificar lá como é que estava esse negócio, o processo da emancipação. E ele me mandou o processo. Ele xerocopiou e me mandou. E o processo vai marcar o plebiscito. Foi quando nós tivemos a revelação concreta de que estava tudo preparado para emancipar. E quando os políticos de Pereira Barreto se ligaram, nós estávamos lá na frente. Aí falou assim, nossa, os caras vão emancipar a mesma cidade. E aí que Pereira Barreto se levanta, toma conhecimento do que está acontecendo
e se levanta contra o processo e diz não vai avançar uma vírgula a mais, protocola uma reunião com a gente e quer negociar de todas as formas, mas a gente com essa equipe jurídica que nós formamos, que eu considero muito importante, disseram, vocês não podem fazer nenhuma negociação nesse processo agora, porque vocês vão abortar o processo. Façam um acordo e uma negociação futura. Mas nós queremos impedir porque esse processo que eu consegui na Assembleia me revelou o seguinte, eles não estavam querendo emancipar a Ilha Solteira. Eles estavam querendo emancipar o distrito de Bela Floresta. E esse distrito de Bela Floresta era o quê? Um terço do município. Mas Pereira Barreto era um dos maiores, se não o maior município do estado de São Paulo. Começava lá em Santo Antônio do Aracanguá, lá em Araçatuba, vinha até a barranca do Rio Paraná. Né? E daí desse município foi saindo, saiu Sul de Minúcia, depois saiu Itapura, que foram distritos que foram emancipados, e por último Ilha Solteira e Suzanápolis. Saíram do município Pereira Barreto, que continua no município grande. Então Pereira Barreto era um município extenso em área territorial e foi desmembrando e ainda continua um município importante. Né? Então, por isso que quem vai perdendo espaços, né, território nesse processo todo, na hora que chegou a vez de Ilha Solteira, né, que Suzanápolis não estava, aparentemente, veio depois, veio no Bordo, saiu junto com Ilha Solteira, mas ia perdendo muito espaço. Da época se posicionava com algo muito ruim que estava acontecendo para a cidade. Né? Então, Ilha Solteira era o terror lá, exatamente, estava atrapalhando o município, né? A emancipação. Então existia uma discussão muito negativa com relação à emancipação de Ilha Solteira. O Armando Trentin ele propõe uma nova redivisão territorial no município de Pereira Barreto e altera as divisas do distrito de Bela Floresta. Isso para ir postergar o processo de emancipação. Quando ele altera a área territorial, ele está inviabilizando a emancipação de Ilha Solteira, porque todos os dados que foram colhidos pela Assembleia, através do GC, Secretaria da Fazenda, serão alterados com a alteração territorial. O que ele queria era inviabilizar e abortar o processo. Então nós tínhamos que criar alguns empecilhos para determinar os limites, porque nós não queremos que a ilha se transformasse num município maior que de Pereira. Eles iam levar, inclusive, a usina de Três Irmãos aí. Qual é a preocupação? Cara, os caras vão perder a usina de Três Irmãos e a usina de Ilha Solteira, pelo desenho que nós temos hoje, territorial. Quer dizer, uma pelo menos tem que ficar com eles. E aí se cria uma nova lei, reduzindo para 330 km². E aí nós tivemos presente, mas nós não tínhamos poder de voto. Fomos até Pereira Barreto, participamos de uma reunião na Câmara, mas nós não éramos meros participantes, meros ouvintes, porque não tínhamos decisão de voto. Houve uma área, foi feita uma área muito pequena para o nosso município, e a gente não concordava. E eles estavam dentro do Tribunal Regional Eleitoral. O que eles estavam fazendo? Gestões para que o tribunal não marcasse o plebiscito, até que eles apresentaram essa lei. Quando eles apresentaram essa lei, nós entramos com um mandato de segurança, pedindo a inconstitucionalidade dessa lei. E o processo tramitou, até que não se tinha o resultado desse mandato de segurança, não foi dado liminar, e o processo avançou até que nós conseguimos marcar o plebiscito. E privações. A cidade, contudo, resolveu crescer e se desenvolver a ponto de se tornar. Porque na regulamentação da lei de nossa autoria, aprovado pela Assembleia Legislativa, sancionada pelo ex-governador Orestes Quercia, estabelecia que teríamos que ter um plebiscito pela população
que desejava a emancipação. E há um momento em que nós chegamos a marcar, o Tribunal Regional Eleitoral marca a realização de um plebiscito. Né? E o plebiscito foi marcado para dia 5 de novembro. Mas Pereira Barreto, junto com os outros municípios, entraram em Brasília, no TSE, com um mandato de segurança, para que suspendesse essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. A briga chegou num ponto tamanho que nós conseguimos impedir, para a emancipação precisava ter um referendo. A população tinha que ser consultada. Era assim que dizia a lei. E nós impedimos esse referendo. Na véspera nós conseguimos uma liminar em São Paulo, no tribunal, impedindo a realização do referendo. O município de Pereira Barreto entrou com uma ação de inconstitucionalidade no TRE, que mandou para o TSE. E houve a suspensão do plebiscito, e para nós foi assim um choque, porque nesse momento, em Ilha Solteira, o que nós fazíamos? Fazíamos um trabalho com as escolas. Nós tínhamos aproximadamente 10 mil alunos na rua, com a bandeira, né, e fazendo uma passeata e se dedicando, fazendo uma manifestação de amor pela solteira, né, pedindo independência, pedindo a emancipação. Inclusive, as manifestações que foram realizadas aqui de apoio à emancipação de Ilha Solteira, nas escolas, as passeatas que foram realizadas aqui no município, envolvendo aí toda a comunidade. Todo mundo lá com panfleto e faixa para pôr sim no referendo, né? Então amanhã no referendo, domingo e tal, vote no sim, tem que emancipar e tal. Nós conseguimos impedir, quer dizer, aquilo caiu uma bomba na Ilha Solteira, né? O plebiscito que iria saber se a população de Ilha Solteira quer ou não a emancipação ia acontecer neste próximo domingo. Mas com uma liminar do TSE, a Câmara Municipal de Vereadores de Pereira Barreto conseguiu suspender o plebiscito. Seu Francisco Albano Gomes é vice-presidente da Comissão de Emancipação. O que acontece agora? Agora, a cidade de Ilha Solteira, naturalmente, vai dar a sua manifestação e lutar contra tudo que possa vir e venha nos desfavorecer na nossa emancipação. Onde houve assim uma frustração, mas isso não deixou que essa comissão se abatesse, retomando posteriormente. A gente percebe a manifestação do povo, como vocês estão vendo, quase 2 mil carros na rua, praticamente toda a população está querendo que tenha plebiscito. E quando o povo quer, não tem nada que segure esse povo. Não tenha dúvida que a gente vai emancipar essa cidade. Nós fomos para Brasília para tentar reverter a suspensão do plebiscito e nós não conseguimos. Chegamos em Ilha Solteira, havia um movimento forte que nós não imaginávamos como estava e estava sendo gerado dentro da universidade. E nós tentamos adentrar na universidade para que amenizasse essa situação, pelo menos com os elementos de Ilha Solteira. E logo que nós adentramos, o pessoal disse o seguinte: olha, Cidinho, aqui não manda, aqui o movimento é nosso, nós que mandamos, é o movimento da comunidade. E nós vamos enterrar todos. Vai todos para o caixão, para a rua. Tem um caixão para cada um.
população sabia que alguns vereadores aqui estavam na cabeça desse negócio, inclusive eu, fizeram lá um enterro em plena avenida de Ilha Solteira, um caixão e tudo, e puseram fogo nesses caixões lá no meio da praça. Lá. Eu fui enterrado vivo. Queimado. Isso gerou um transtorno muito grande para Pereira Barreto, que ele enviava uma mensagem, o Armando Trentin, que foi o grande líder de Pereira Barreto, para que amenizasse a situação. E um certo dia, eu fui para Pereira Barreto com o objetivo de encontrar com o Armando, que era o líder de Pereira Barreto, para que a gente encontrasse uma solução. E ele me perguntou, qual a solução? A solução, Armando, é regulamentar a Constituição. Tem certos artigos dela que você tem que regulamentar. E o que fala da emancipação, o capítulo da emancipação, ele tinha que ser regulamentado por uma lei estadual. Tínhamos aproximado do Edinho Araújo, era o nosso parceiro, e nós procuramos o Edinho, ele já estava com a equipe dele em cima da regulamentação, montando, né, o esboço da lei para regulamentar a criação de municípios. E a lei estadual era que ia determinar quais os requisitos que o pretendente, né, o distrito pretendente tem que ter para poder se emancipar. O Armando ficou de falar com o Barros Munhoz, que era o líder do governo, e hoje ele é o presidente da Assembleia Legislativa, o Barros Munhoz. E ele, em conjunto com outro deputado do lado da ilha, fizeram a lei e regulamentaram como que se fazia a emancipação. E, paralelamente, nós procuramos as lideranças de Pereira Barreto para que avançássemos numa negociação de área territorial. Quantas vezes nós fomos lá no mapa e riscava, não é aqui não, por que aqui não vamos, não, nós queremos lá para frente. E voltava, e a briga, e a Câmara enchia lá, querendo no dia da votação. Fizemos um mapa, traçamos os limites, e aí todo mundo concordou, a gente lavrou o acordo. E nós resolvemos negociar a área que seria o mais fácil. Foi por negociar a área que nós conseguimos mais rápido essa emancipação. A princípio, eu não acredito que Pereira Barreto concordava com a emancipação, mas o volume do processo ele foi se alavancando. Eles ficaram lá uns 2, 3 anos preparando tudo. Desse tamanho o processo. Tinha mais de 300 folhas. E conforme ele crescia, as lideranças iam concordando com o processo. Mas de que forma vai ser? Agora nós vamos discutir a forma, que é a área territorial, né? E aí foi proposto uma área territorial, enquanto essa lei ela tramitava. Nós temos 2 usinas na época, pelo traçado. A usina de Três Irmãos e a usina de Ilha Solteira. Pô, e a mãe? Fica sem nada? Tem que haver uma negociata. Entende? Foi o que aconteceu. Então o prefeito, claro, fez o possível para tentar ter essa negociata da melhor maneira possível. Mas foi fácil para ele não. Eu acredito que não foi fácil para ele não. Eram reuniões em Pereira Barreto, eram reuniões aqui em Ilha Solteira e tivemos aí uma coordenação na pessoa do Cidinho muito competente, muito equilibrada, né? Isso ajudou muito. Mas o bom senso fez com que o pessoal da Ilha Solteira também cedesse alguma coisa. Em vez de emancipar um distrito do jeito que estava, foi feito um novo território, deixando o distrito, a usina de Ilhas de Três Irmãos, né? No município de Pereira Barreto. Era um distrito de Bela Floresta. Ilha Solteira não era o distrito. O que era distrito era Bela Floresta, né? Aí nós tivemos que transferir o distrito para Ilha Solteira. Foi outra dificuldade. O distrito de Bela Floresta, que era antigamente o distrito que ia ser emancipado,
naquelas fronteiras que existia, tinha dois problemas, né? Um problema é que você ia dividir o município de Pereira Barreto, ele ia ficar em dois pedaços. Um lá em Pereira Barreto, onde é o município, e ficava uma parte isolada aqui do lado de Santa Fé, na estrada para Santa Fé. Então, um município com duas áreas isoladas já era um problema grave que não pode acontecer, você não ter acesso no seu município. E aí coube a mim, em 1990, depois das disposições transitórias da Constituinte de 89 do Estado de São Paulo, propor um projeto de lei que foi sancionado em julho de 1990, estabelecendo os requisitos para emancipar distritos no Estado de São Paulo. A partir do momento que ela alterou, aí nós iniciamos um outro processo, que quem solicitou essa solicitação entrou com essa representação na Assembleia foi o Edinho Araújo também. Aliás, foi o único deputado que esteve presente nessa reunião com Pereira Barreto para que houvesse alteração territorial. Foi feita a alteração territorial e ela só teria validade se a população convalidasse esse ato. Portanto, eu sou autor do capítulo Municípios e Regiões Metropolitanas da Constituição Estadual e sou autor da lei que estabeleceu os requisitos para emancipação. Nós fizemos uma consulta popular que nós só concordávamos com a alteração territorial desde que a população se manifestasse através do voto. Nós fomos nomeados como presidente dessa consulta popular e essa consulta popular ela foi feita no dia 26 de agosto de 1990. E olhando um livro de história, eu encontrei um dos documentos que nós trabalhamos com os alunos e passamos para as famílias, né? Para os alunos levarem para as casas e trabalhar, né? O aluno nos apoiou muito aí, né, nessa comunicação. Então essa carta aí era uma carta para o eleitor ilhense, né? E atrás da carta tem aqui a área, né, que mudava na área do distrito de Bela Floresta. Nós, nesse período, nós se aproximamos do diretor do Tribunal Regional Eleitoral e um dia nós recebemos uma ligação que o segundo plebiscito ele não seria realizado porque Ilha Solteira não preenchia alguns requisitos, mas eles desconheciam uma lei que já estava protocolada dentro do processo do tribunal. E nós dissemos, olha, a lei foi aprovada, o que vocês estão solicitando ela está dentro do processo. E aí nós marcamos uma audiência com o presidente do tribunal. Esse presidente do tribunal, ele era desembargador quando o plebiscito foi suspenso. Ele foi o único a votar contra. Nós chegamos a trazer o desembargador aqui em Ilha Solteira. Nós trouxemos o desembargador aqui, do TRE. Eu estava no veículo junto com o juiz de direito de Ilha Solteira, doutora Luísa, esposa, onde ela pergunta o porquê do ato dele lá em 89, quando o voto contrário à emancipação de Ilha Solteira, que possibilitou a suspensão do plebiscito a nível de Tribunal Superior Eleitoral. E ele disse, é que eu não conhecia a cidade e não conhecia esse povo tão acolhedor. Depois que nós tivemos essa grande luta para mudar a Constituição Federal, para criar uma lei estadual, aí nós tínhamos que convencer a população de Ilha Solteira que Ilha Solteira tinha que ser emancipada. Por quê? Porque na lei também dizia o seguinte, tem que ter plebiscito. Então nessa hora, lá em Três Irmãos, muita gente ajudou também a pedir, né, para o pessoal botar o sim, porque era importante a cidade ter o destino dela próprio, né, desvincular, né. Foi no dia 19 de maio de 91, um plebiscito que a população foi para a urna para expressar a vontade dela de emancipação. E aconteceu um fato interessante nesse momento, que talvez no primeiro plebiscito da alteração territorial, maciçamente a população foi para a urna
ela não teve ela não se deslocou para a urna. Ela podia ter o desejo da emancipação, mas ela não, até às 14 horas ela não estava se deslocando para a urna, né? Eu tinha ido almoçar com o juiz de direito e com o pessoal da Rede Globo, sem comunicar o pessoal da comissão. Éramos 14 horas e 30 minutos quando eles checam e vê que se o volume de votantes continua naquele mesmo percentual, às 17 horas não atingiria o mínimo necessário, que 50%. Acontecendo o seguinte, não vai dar quórum. Eu comecei a chorar e me questionei, por quê? A população tem esse ato, e é um ato só de votar, a participação dela nesse momento, de todas as dificuldades, todos os sacrifícios que nós tivemos, a população ela se comporta dessa forma. E nós tínhamos montado um esquema que o juiz tinha pedido que não aceitaria nenhum esquema para levar a população para as urnas, mas nós fizemos o esquema que nós tínhamos montado junto com os universitários, com megafone, com caminhão de bombeiro. Nós levantamos esse movimento na Zona Norte, distante do centro de votação, e foi assim um chamamento que a população respondeu no ato, né? E nós tivemos um número significativo de eleitores, ultrapassamos facilmente 60% de participantes naquele dia do plebiscito. O sim venceu o sim, o resultado do Tribunal de Pereira Barreto, do Cartório Eleitoral de Pereira Barreto, remete para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e sanciona. Está aprovado o plebiscito, remete para a Assembleia. Para a Assembleia fazer a lei de criação do município. No dia 30 de dezembro de 1991, recebi uma ligação, era aproximadamente 12 horas e 30 minutos, onde o Edinho me ligava e ele dizia, parabéns, Ilha Solteira, eu posso te chamar de ilhense, porque Ilha Solteira é município, o governador acaba de sancionar a lei, e a partir da manhã está publicado no Diário Oficial. Aí nós fizemos uma grande festa, né? Bom, eu nasci dia 30/12/1991, no dia da emancipação de Ilha Solteira, e eu sou a primeira cidadã ilhense, que está na minha certidão, que eu sou de Ilha Solteira mesmo, fui registrada aqui no dia da emancipação. Aí a sirene da cidade começou a tocar de meia em meia hora e não parava de tocar para a população questionar o que está acontecendo, porque nós não tínhamos um meio de comunicação com certa facilidade, um meio de comunicação. Um sinal era a sirene da caixa d'água, que ela começou a ser acionada de 30 em 30 minutos, e a população começou a se questionar e aí fomos para a passeata e fizemos uma grande manifestação. É um prazer vir à cidade, nós temos um prefeito, nós temos esses direitos, né? E essa liberdade de poder nos expressar, né? É muito importante. Olha, foi uma grande satisfação, reconhecimento de um trabalho que foi muito transparente, muito digno, uma equipe muito séria, né? Que levou Ilha Solteira ao município. Porque se Ilha Solteira não se emancipa, o que seria? O que seria da universidade? Será que nós teríamos uma universidade até hoje? Ou nós não teríamos perdido ela para outros municípios? Perdido os melhores profissionais de Ilha Solteira para outras localidades também, né? E hoje Ilha Solteira ela tá bem, é uma cidade reconhecida, né? Então foi o caminho que foi escolhido para a emancipação, foi talvez o melhor caminho. Após todo o processo de emancipação, Ilha Solteira elege seu primeiro prefeito e Câmara de Vereadores, no ano de 1993, o senhor Edson Gomes.